Flamengo meteu 7-1 no agregado em cima do Botafogo no Cariocão Sub-15. No Cariocão Sub-17, Flamengo conseguiu reverter um placar muito adverso. Tinha perdido o primeiro jogo para o Nova Iguaçu por 2-0, mas nesse jogo a gente conseguiu meter 3-0 no Nova Iguaçu e nos classificamos para a semifinal do Carioca Sub-17, que vamos enfrentar o Botafogo. Em relação ao Felipe Luiz, tem mandado muito bem, pelo menos na minha opinião, ali na beira do campo, como técnico rubro-negro, né? Tendo coragem para colocar uma cria do Ninho do Urubu, que foi o Everton Araújo, à frente até do Alcaraz e também do Alan. Então, mostra ali que tem personalidade à beira do campo. Sobre o Vinícius Júnior, hoje, pela primeira vez, o Flamengo pode ter uma cria sendo escolhido como o melhor jogador do mundo. E lembrando também que o Flamengo vai levar um dinheiro forte caso isso aconteça. Vou falar para vocês onde assistir e também o horário dessa premiação. E sobre o Cebolinha, ele explanou uma situação da vida particular fora de campo, mas que pode ajudar muito dentro de campo, porque a nossa cabeça tranquila na vida particular ajuda a gente no trabalho, e ele que em breve estará retornando, já está fazendo trabalhos no campo após uma grave lesão. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixa o seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! É, nação rubro-negra, uma questão que eu já tinha falado com os senhores há um tempo atrás e eu trago ela de novo à tona por causa do afastamento de dois árbitros, né? O árbitro de vídeo, o Diogo Pombo Lopes, e o árbitro de campo, o Braulio da Silva Machado. Os dois foram afastados pela CBF por causa da atuação em Flamengo versus Juventude. E isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Será que o árbitro, sendo justo e marcando as situações que tem que marcar dentro de campo, se favorecer, entre aspas, ao Flamengo, né? Se gerar um pênalti ao Flamengo, mesmo que seja um pênalti justo, como foi na última partida, o árbitro corre o risco de ser afastado. E aí, quando o Daronco apita uma partida e erra uma atrás da outra, e não só numa partida contra o Flamengo, em duas partidas, em várias oportunidades, o Daronco, ele não é afastado, entre outros árbitros. Então, para mim, é um recado bem claro que a CBF deixa para todos os árbitros, né? Se forem justos ali numa partida com o Flamengo, vocês correm o risco de serem afastados. Se vocês errarem, mas for contra o Flamengo, aí tudo bem. Aí não existe nenhum tipo de punição. Ridícula essa situação. O Diego Pombo, né, que era o árbitro de vídeo, em que ele poderia interromper em alguma coisa? Em que ele errou nessa partida contra o Juventude? O Juventude reclama de dois lances, o pênalti e a expulsão do Nenê. A expulsão do Nenê, o Nenê foi lá, xingou na cara do árbitro, o árbitro expulsou. Que o VAR poderia se meter nesse lance? Nada. Um pênalti que o jogador do Juventude empurra o Gerson pelas costas. Um pênalti justo. Pra que o VAR vai se meter? Aí o VAR é afastado, né? Acho incrível isso. Quando o VAR tem que ser chamado em jogos do Flamengo para poder dar algum lance pro Flamengo que seja um pênalti, como foi Flamengo versus Corinthians, que a bola bateu na mão do jogador, do defensor do Corinthians, o VAR não é chamado, né? Quer dizer, o VAR não chama e também não é punido. E aí, quando acontece um lance justo, o VAR ele é afastado, né? É inacreditável. Em relação ao Braulio, deu o cartão vermelho pro Nenê. Foi um lance muito pior do que aquele que o Gabigol tomou um vermelho direto, né? O Nenê tomou 2 cartões amarelos e o Gabigol tinha xingado, batido no chão, mas bem longe do juiz. E o juiz, há uns anos atrás, foi lá, expulsou o Gabigol. O Braulio foi e deu o vermelho pro Nenê. Em relação ao pênalti, pra mim foi pênalti. E como pode a CBF afastar os dois? Pra mim é claro o recado que a CBF dá. Se for justo, mas acabar essa decisão ali favorecendo, entre aspas, o Flamengo, o árbitro corre sim o risco de ser afastado, como aconteceu com uma árbitra há um tempo atrás, Flamengo versus Botafogo. O Flamengo perdeu pro Botafogo, né? E a árbitra ela foi afastada, né? A árbitra, pra mim, acertou em praticamente tudo. Tem árbitros que erram muito, mas muito mais contra o Flamengo e não acontece nada com esses árbitros. É a força que o Flamengo tem nos bastidores da CBF, né? Que é muito pequena, e a CBF, pra mim, ela passa esse recado em relação aos árbitros. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acharam sobre o afastamento desses dois árbitros? Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo.
E nação rubro-negra, o boletim da base tá daquele jeito, ó. Mengão se classificou para as semifinais, tanto no sub-15 quanto no sub-17, tá? Flamengo jogando o Cariocão de base e no sábado o Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu. Flamengo que tinha perdido a primeira partida pelo placar de 2-0 e precisava pelo menos fazer um placar com diferença de 2 gols, porque tinha se classificado melhor, se classificou em primeiro lugar no geral, então poderia jogar por 2 placares iguais. Então se o Flamengo vencesse por 2-0, já estava classificado. Mas aí o Flamengo foi lá e meteu logo 3-0 no time do Nova Iguaçu, conseguiu carimbar sua classificação para a semifinal e o Flamengo abriu o placar com o Camargo, que ficou muito tempo contundido, é o camisa 9 ali do sub-17 e ele não dá mole mesmo, ele é muito bom cabeceador, chuta muito bem e o Flamengo conseguiu abrir o placar com o Camargo. O segundo gol do Mengão foi feito pelo Ítalo, e o terceiro gol para fechar o caixão foi feito pelo Alan Santos. Então o Mengão se classificou, chegou às semifinais, vai jogar contra o Botafogo e sobre o nosso sub-15, jogou contra o Botafogo, né? Já tinha feito 6-1 no primeiro jogo e nessa segunda partida fez 1-0 com gol do Luiz Guilherme, nosso artilheiro do sub-15, e conseguiu se classificar também para as semifinais do Campeonato Carioca, né? No agregado, o Flamengo meteu 7-1 nos Chorões, 7-1 no Botafogo, mas é aquilo, né? Perdendo, empatando, ganhando, não importa, a base nunca nos decepciona e o principal foco, o principal objetivo é sempre levar jogadores dessas categorias aos profissionais, né? Formarem atletas realmente para chegarem até os profissionais. E o segundo objetivo, lógico, é a conquista de títulos, né? Nas categorias de base, a gente tem vários e vários títulos todos os anos, mas o foco principal sempre é que a base ela sirva ali de apoio ao time profissional e tem servido muito bem. Vide o caso do Everton Araújo. E é hoje, nação rubro-negra, às 4 horas da tarde, que o Flamengo finalmente pode ter ali o melhor jogador do mundo sendo criado no Ninho do Urubu, que é o Vinícius Júnior, né? O Flamengo nunca teve um jogador criado na Gávea ganhando a bola de ouro, mas hoje, às 4 horas da tarde, com transmissão da TNT Esportes, o Vinícius Júnior é o grande favorito para poder conquistar a bola de ouro. E aí a nação rubro-negra, claro, sempre fica muito orgulhosa das suas crias do Ninho, que voaram e bateram asas, estão mandando muito bem, voando na Europa, como é o caso do Vinícius Júnior, muito humilhado pelos jornalistas ali do Sport TV na época, né? Neguebinha, todos riram, né? O Rizek também riu daquela situação, né? Poderia defender, mas é muito mais fácil ficar rindo de alguém, ainda mais um jogador cria do Flamengo, que causa inveja na imprensa, que a maioria tem um bando de paulista recalcado, torcedores aí principalmente do Corinthians, né? E não fazem um jornalismo isento, como teria que ser feito, e sim um jornalista ali, um jornalismo clubista, né? Sempre contra o Flamengo, a grande mídia, porque por isso que eles perdem muita audiência pro pessoal aqui no YouTube, nas redes sociais. E hoje, o Neguebinha, né? Rizek, ele pode conquistar a bola de ouro. E se conquistar a bola de ouro, os cofres do Flamengo agradecem. Porque caso ele seja realmente o campeão da bola de ouro, o Flamengo recebe em torno de 50 milhões de reais. Tá no contrato, o Flamengo vai receber em torno de 9 milhões de euros, caso ele seja eleito. E caso ele entre na seleção da UEFA, que também vai entrar com certeza, o Flamengo recebe mais 4 milhões e meio de euros. No total, dá mais ou menos uns 175... No total dá mais ou menos 75 milhões de reais, caso ele cumpra esses dois objetivos. E está muito próximo, né? Se ganhar a bola de ouro, é praticamente impossível que ele fique de fora da seleção da UEFA. E em relação à temporada passada do Vinícius Júnior, ele disputou 39 jogos, fez 24 gols e deu 11 assistências. Tá voando mesmo, pra mim, é o melhor jogador do mundo, já falo isso há tempos pros senhores. Já falo isso há tempo para os senhores e agora realmente vai se concluir se a justiça for feita, né? A gente sabe que existe muitos problemas com o Vinícius Júnior na Europa, não preciso citar quais problemas, e ele só perde essa bola de ouro se esse problema também entrar nas eleições do melhor jogador do mundo, porque se isso não entrar, irmão, com certeza o Vinícius Júnior será eleito o melhor. 4 horas da tarde, TNT Esportes, e eu vou trazer alguns trechos dessa bola de ouro para os senhores, caso ele realmente vença e seja o melhor do mundo. E agora uma curtinha aqui para falar sobre a partida Flamengo versus Juventude. Como é legal a gente ver um técnico sem medo no banco de reservas, né? Colocou ali o Everton Araújo,
em vez de ter colocado outro jogador, ou o Alcaraz, ou o próprio Alan, né, que provavelmente o Tite colocaria, mas o Felipe Luiz foi lá, colocou um moleque que é cria do Ninho do Urubu, moleque que veio da base do Flamengo, Everton Araújo, e o Everton Araújo jogou um bolão contra o Juventude, né? Uma opção que eu acho que agrada mais a torcida do que o Alan, né? O Alcaraz é esse jogador aí que o Felipe Luiz já falou na coletiva, né? Que é um jogador importantíssimo, um jogador novo, de um grande potencial e que vai ajudar muito o time rubro-negro. Mas nesse jogo, por opção tática, ele colocou o Everton Araújo, que foi muito bem ao lado do Pulgar. A gente viu também o Michael, né, que sempre dá muitas alegrias, marcando outro gol pelo Flamengo, comemorando bastante. É realmente um robozinho dentro de campo, ele não para, é um motorzinho também, né, que em qualquer lugar que esteja ali próximo da bola, ele vai lutar, vai correr atrás, vai disputar com muita raça e não vai parar por nenhum momento. É aquele jogador que realmente representa a torcida do Flamengo em campo. Gerson, eu vou falar o que do Gerson, galera? O que eu vou falar do nosso Coringa? Pra mim, melhor temporada dele jogando pelo Flamengo, melhor fase que eu já vi o Gerson jogar, mesmo indo pra seleção brasileira, né? Porque tem aquela maldição da seleção. O jogador sai voando pra seleção, né? Jogando o fino e volta jogando mal pra caramba. Mas não foi o caso do Gerson. Esse mosquitinho da seleção brasileira não picou o Gerson e o Gerson tem sido ali o melhor jogador do Flamengo, junto também com o Léo Ortiz. Como a gente pode deixar passar batido aquele lançamento que o Léo Ortiz fez pro gol do Flamengo. Como é bom a gente ter um zagueiro que tem uma habilidade de camisa 10. O Léo Ortiz realmente ele quebra as linhas com a sua inteligência. Tem o Gabigol que conseguiu marcar um gol, né, mesmo não fez um gol durante a partida, mas um gol que estava com um problema ali de impedimento, e a outra situação foi um gol de pênalti que ele fez no melhor estilo Gabigol, deixando o goleiro de um lado e a bola indo para o outro. E o Felipe Luiz ele falou também sobre o Plata, né? Plata que marcou o seu gol, é um jogador que será muito importante para o Flamengo, e o Felipe Luiz falou que ele pode adaptar também o Plata como um camisa 9. É somente ele corrigir algum tipo ali de movimentação para que ele jogue naquela posição onde o Gabigol joga. Então é mais uma opção que o Felipe Luiz tem à mão ali em relação ao Plata, jogando como um 9. E o Flamengo só tem a ganhar, galera. Eu vejo muita gente falando, poxa, Pedro, vocês youtubers, né? Eles botam todo mundo no mesmo pote. Esses youtubers aí ainda levam fé no Gabigol. Galera, o Gabigol tá numa péssima fase? Tá. Mas quem será o titular? O Carlinhos tá contundido. O Gabigol será o titular no esquema tático do Felipe Luiz. Eu vou torcer contra? Eu quero nem saber, irmão. Eu vou torcer para que ele faça 10 mil gols e que a gente seja feliz. Quanto mais gol ele fizer, mais a torcida rubro-negra ficará feliz. Porque é um Mengão ganhando, galera. Independente se ele vai sair no final do ano ou não. Ele tá recebendo um salário muito alto e o salário que ele recebe é para fazer gol sim. E eu quero que ele faça. Tinha até falado no pré-jogo, seria 2-0, um gol do Michael e um gol do Gabigol. Acertei pelo menos quem fez os gols. Não acertei o placar e o Flamengo dá um levantezinho, né? Ali na pontuação que ele tava, de 51 foi para 54 pontos. Vai jogar agora no meio da semana contra o Inter, aquele jogo atrasado. Se o Flamengo vencer, fica a 7 pontos do líder, que é o Botafogo. E aquilo, né? O Flamengo tá vivo no Brasileiro? Tá. É difícil o Brasileiro? É difícil pra caramba, é muito mais fácil a gente vencer a Copa do Brasil. Mas o Mengão não desiste nunca e vamos lutar até o fim pelos 2 títulos. Pelo título do Campeonato Brasileiro, que é muito mais difícil, e pelo título da Copa do Brasil. Mas eu tô gostando muito de ver o Felipe Luiz à beira do campo e ver o Flamengo muito mais arisco do que com outros técnicos, né? Saída de bola adversária, o Flamengo geralmente faz aquela marcação sob pressão e consegue quebrar essas linhas defensivas difíceis, adversárias, fazendo bastante pressão. Porque quando rouba a bola, já é praticamente um contra-ataque para o Flamengo, porque os times jogam muito retrancados, como foi o caso do Juventude. Mas fazendo um gol logo no início, a gente conseguiu abrir um pouquinho mais o Juventude, sofremos o empate, mas depois conseguimos aí a vitória com justiça. E o Felipe Luiz mandando muito bem, encantando não só os torcedores do Flamengo, como outros torcedores de outros clubes que dizem, né, para mim pelo menos, que o Felipe Luiz tem um grande futuro como técnico, e eles enxergam o Felipe Luiz como um técnico da seleção daqui a um tempo. Eu não quero, eu quero o Felipe Luiz por muito tempo vestindo o rubro-negro. Uma notícia muito boa é a volta do Cebolinha, que já está treinando em campo. Mas apenas uma curiosidade aqui, o Cebolinha, que se separou há pouco tempo, ele está tentando reatar com a esposa. E aí ele colocou nas redes sociais lá uma foto dela e pediu sorte, né? Pediu para a nação rubro-negra mandar aquela energia positiva para o casal tentar se reconciliar, ela que é mãe dos filhos dele. E a gente sabe, né, que ter uma família estruturada
pelo menos na minha opinião, é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida. E o Cebolinha, ele explanou, né? Botou nas redes sociais. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não gosto muito de Facebook, de Twitter, de Instagram. Pra mim, vida da pessoa é a vida privada da pessoa. Pra mim não tem que ficar botando em rede social, mas tem gente que gosta, né? Eu gostava da época do Orkut, não sei se alguém lembra do Orkut, que era uma rede social antiga. Essa rede social terminou, mas pra mim era a melhor rede social que tinha, porque cada um que quisesse pesquisar alguma coisa, não ia nada na tela da pessoa. A pessoa ia lá e pesquisava, e tinha as comunidades que eram top demais. Mas hoje em dia, né, os atletas, alguns, gostam de explanar a vida particular, como aconteceu com o Cebolinha, e lógico, já que ele pediu ajuda da nação rubro-negra, a gente deseja boa sorte, que ele consiga se reconciliar com a esposa, porque mesmo a gente não querendo levar para o trabalho os problemas da vida particular, esses problemas acabam se revelando ali incômodos também na hora de você realizar o seu trabalho, né? Sendo jogador de futebol ou sendo qualquer uma outra profissão. Se a gente tem algum problema em casa, a gente acaba levando esse sentimento para o trabalho e isso acaba prejudicando. Então, se ele retornar com a esposa, que é o desejo que ele tem, que isso aconteça da melhor forma possível, caso ela queira também, porque com certeza isso se refletirá na sua volta mais rápido, né, depois da contusão, e também no seu desempenho dentro de campo, que a gente espera o Cebolinha ainda esse ano, dando alegrias para a nação rubro-negra. Valeu, nação rubro-negra, tenha uma semana abençoada, fiquem com Deus, até a próxima e fui.